Vai usar o notebook? Agora eu entendi por que o Gilson usa notebook. Discípulo. Ainda é seu tablet, mas já era. O Gilson é seu discípulo. Enquanto eles estão montando aqui, eu sou péssimo vendedor, mas eu queria mostrar para vocês aqui, porque eu recebi 100 exemplares deste livro, A Maior História de Amor. E aí, eu trouxe aqui, acho que 5, vou deixar 4 com o pastor, e vou mostrar para vocês que esse é um livro muito interessante. Porque ele mostra aqui que a nossa vida sem Jesus, olha aí, a nossa vida sem Jesus é assim, ela é vazia, ela não tem sentido. Olha só, você pode ter dinheiro, você pode ter carro, você pode ter um grande apartamento, você pode ter tudo, mas a sua vida é vazia, completamente vazia. E por que ela é vazia? Ela é vazia porque está faltando o quê? Está faltando Jesus na sua vida. Olha, aqui acontece, olha o que acontece. Há um vazio no seu coração, existe aqui um grande espaço. Você está separado, a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então é preciso encontrar uma solução para isso. E talvez aqui presente tenha alguém que esteja se sentindo separado de Deus. Aí eu queria dizer para você que há um caminho, há uma solução. Olha, é Jesus Cristo a solução. Jesus é a solução. Você precisa entregar o seu coração a Jesus. E Jesus é a solução. Tá bem? Entregue o seu coração a Cristo, porque Ele faz a ponte entre você e Deus. Eu apresentei isso numa igreja, alguém disse assim, eu acho que a esposa dele está com um controle remoto ali. Irmãos, enquanto eles estavam preparando aqui esse microfone, que eu gosto de... É mania de pessoa que já está acostumado a ficar com as mãos livres para pregar. Diz que antigamente o púlpito vinha até aqui, que era só a boca do pastor, daqui para baixo era púlpito, né? Hoje o púlpito mostra o pastor apresentando a palavra naturalmente com seus gestos, procurando interpretar assim a palavra, né? Pois bem, eu tenho muito prazer em voltar aqui a essa igreja. Estou até um pouco nervoso aqui, ó. Aliás, eu continuo com a mão gelada toda vez que vou pregar, depois de quase 60 anos de pregação. E é grande responsabilidade, né, que a gente tem, para não atrapalhar, para que a palavra de Deus seja mandada, seja entregue no coração de todos. Eu estou muito feliz em poder ser convidado. Eu tinha sido convidado para pregar lá em Cachoeiras, nos 101 anos da igreja. Eu fiz o cinquentenário da igreja lá, com 23 anos, 25 anos. Agora eles me convidaram ano passado para o centenário, não sei por que me convidaram agora para o centenário primeiro, 101. Minha esposa disse para eu não falar, mas eu vou falar. É que a igreja só tem 3 pastores vivos, todos já morreram. O pastor da igreja sou eu e mais um outro. Mas, gente, nós estamos aqui. O título está ali, tá? Porque você já ouviu muito aí de crente chuchu, não ouviu? Crente giló, não é? Crente bola de assoprar, crente alfinete. Olha quanto bola de soprar encontra com alfinete, olha o problema que dá. Vocês já viram essa brincadeira que fazem aí, mas eu não estou aqui para brincar. Então eu quero falar aqui nesta manhã sobre crentes tamareiras e crentes cedros do Líbano. E eu tenho aqui na minha frente uma irmã que durante este mês
desde que me convidou, eu já tinha o convite para lá, falei, mas, gente, eu não tenho mais 20 anos, como é que eu vou para cá e vou para lá? Mas eu falei, mas Marina, não é isso? Paulinho, todo mundo aí, né? E outras carinhas aí, eu não posso faltar, tenho que ir. Então, resolvemos atender esse convite, aqui, com muita felicidade. Então, estou perante uma pessoa que é isso que a palavra de Deus diz, que é uma palmeira. É uma palmeira. E eu estou chamando de tamareira. Então, meus irmãos, o Salmo 92, nós vamos ler agora. Esse Salmo 92. Vamos ler juntos, que aí vocês me ajudam, né? Abrir aqui essa coisa. Quem faz isso aqui para mim? Faz, pastor. Aí você está mais parecido com Jesus. Salmo 92, vamos ler juntos? O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Muito bem, palavra de Deus. Então, é como a palmeira, é como o cedro do Líbano, aqueles que estão plantados na casa do Senhor. O justo, a Bíblia diz, o texto está dizendo que o justo é assim, ajusta, o justo. Mas olha só o que diz mais adiante um pouquinho. Mas a Bíblia diz que não há justo. Como que o texto diz aqui, o justo será como palmeira e será como cedro do Líbano? Mas a mesma Bíblia diz que não há justo. Pode virar outro texto aí. Olha, vamos ler também. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Então não há justo, não há nenhum sequer, mas a palavra de Deus no Antigo Testamento ainda dizia, o justo, o temente a Deus, o justo, mas não há justo, não há nenhum sequer. Por isso que nós nos chegamos aqui para abraçar Marina e dizer, Marina é maravilhosa, é justa. Pastor Jailton é maravilhoso, é justo. Pastor Felipe é maravilhoso, é justo. E o pastor aqui, Vando, é maravilhoso, é justo. E outros pastores, outros irmãos aqui presentes, Edinho, né, Paulinho, são maravilhosos e justos. Pastor Marcos C., lá de Pibac, que foi importado para cá pelo pastor Felipe. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que não há justo. Aí, por favor, quando Deus nos criou, Ele escreveu no nosso coração isso. No nosso coração estava escrito justos, porque Ele nos fez justos, puros. Mas o que aconteceu? A palavra de Deus diz que veio o pecado. O pecado, a palavra de Deus diz, Romanos 5,19, pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Então, a palavra justos foi riscada, não há justos mais. O que tem então agora? Vai virar? Vamos ler esse texto? Sendo justificados pela fé em Cristo, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então agora, meus amados irmãos, no nosso coração está escrito o quê? Justificados. Então, apenas para tirar essa pequena dúvida no início, porque foi antes da aliança, da nova aliança. Jesus foi a nova aliança, e nessa nova aliança, Ele nos fez justificados, Ele nos tornou justos outra vez, porque Ele pagou o preço da justiça de Deus, porque Deus, Ele é amor, o seu amor é enorme,
mas a sua justiça também é enorme. E a Bíblia diz que ele jamais terá o culpado por inocente, e que dura coisa é cair na mão de um Deus vivo. Mas ele é um Deus de amor que nos ama. E ali na cruz nós temos a justiça de Deus e o amor de Deus. Então ele cumpriu, ele pagou por nós para sermos justificados. E se nesta manhã você está aqui e você ainda não se sente justificado diante de Deus, agasalhe Jesus no seu coração. Creia nele, deixe ele entrar em seu coração, em sua vida, porque você não precisa carregar peso de culpas. Coisa triste é a pessoa que anda com a cabeça baixa, carregando a culpa dos seus pecados, e achando que já perdeu a salvação, porque ontem ele pregou uma mentira, e está achando que já perdeu a salvação. Olha, meu prezado irmão, meu prezado amigo, especialmente meu prezado irmão, os nossos pecados foram pagos, muito bem pagos. Aliás, a Bíblia diz que não foi com prata nem com ouro, mas com o sangue precioso do inocente, imaculado Jesus Cristo, que pagou os nossos pecados. Você teria que pagar, eu teria que pagar, mas ele pagou e disse: está consumado, está pago. Ele pagou, e você tem agora o perdão dele, quando você confessa de verdade, quando você se arrepende de verdade e crê nele. Aí seu coração está limpo, está escrito agora: esse está justificado, está escrito com o sangue de Jesus. Está escrito no seu coração justificado? Tomara que esteja escrito no seu coração justificado, porque você vai feliz caminhar esta vida, e é isso que Deus quer que você faça. Mas vamos adiante um pouquinho. Pode virar. Volta um pouquinho aí. O justo floresce como a palmeira. Aí eu peguei uma tradução, uma versão do André Chouraki, que foi vice-prefeito de Jerusalém há muitos anos, israelense, melhor dizendo, israelense, marroquino, francês, escritor, traduziu a Bíblia, e por ser ele hebraísta, ele fez uma tradução muito baseada na cultura hebraica. E aí eu fui ver lá, e está escrito lá: o justo floresce como uma tamareira. É uma palmeira. Aqui no Brasil tem muitas palmeiras. Eu me lembro quando eu dava aula, que a gente falava sobre a carnaúba, que a carnaúba não se perde nada, até das suas folhas faz a cera e tudo mais, e tudo. Mas eu fiquei intrincado com esse negócio. Puxa, a tamareira era uma palmeira muito conhecida no Oriente Médio. E a tamareira, muito preciosa por eles, muito querida por eles. Coloca a foto dessa tamareira aí. Olha como é que é esta tamareira. O justo floresce como a tamareira. Por esta palmeira, tamareira. Às vezes a raiz vai buscar longe, em lugares áridos, vai buscar longe nos lençóis freáticos, a água suficiente, a seiva, para até chegar no fruto. Então, meus irmãos, a propósito da vida de irmã Marina nesta manhã, eu me lembro que às segundas-feiras, pastor Felipe, nós tínhamos aqui um culto à noite, que a gente reunia, né, à tarde, né, Marina? Uma espécie de culto de libertação. Falar isso na Igreja Batista, alguém pode sair alguma coisa. A gente fazia aqui, segunda-feira, vamos orar, porque nós tínhamos algumas pessoas que frequentavam a igreja e precisavam deixar de fumar, e não sei o que mais, isso e aquilo. Então a gente falou: vem cá, vamos lá. Lembra, Irene? Segunda-feira. E uma vez eu encontrei aqui no pátio Paulo Acário. O Paulo Acário falou comigo assim: rapaz, eu falei assim: e aí, Paulo Acário, deixou de fumar? Você quer se batizar? Já abandonou o cigarro? Eu já encontrei carteira lá no final disso aqui, na segunda-feira, uma carteira cheia de cigarro, mas toda amassada, muitas vezes.
Mas eu pergunto, Paulo, você parou de fumar? Pastor, eu deixei de fumar, parei de fumar. Como é que foi isso? É que eu fiquei pensando, que o senhor falou comigo, que tem uma irmã que tem dificuldade de ajoelhar, mas ela ajoelha todos os dias pedindo a Deus para você parar de fumar. A irmã Marina. E eu falei assim, se ela está sem poder ajoelhar e ajoelhando para eu parar de fumar, eu tenho que parar de fumar. Então parou de fumar. Que maravilha, irmãos. Merece um amém aí? Amém. Isso, maravilhoso, não é? Então, meus irmãos, agora na semana passada a gente está comemorando 89 anos do... Não me deixe fugir do ponto aqui não, tá, gente? Mas o 89 anos do João Cavalcante. Ele está perseguindo a Marina, ele já está no 89. E aí encontrei lá uma jovem, uma senhora, Thaís. E a Thaís falou comigo assim, pastor, o senhor se lembra quando lá no pátio da igreja, o senhor falou assim comigo, Thaís, eu preciso cuidar da sua alma, Thaís. Porque ela não havia se batizado, não havia tomado uma decisão lá de Cristo, mas vinha sempre à igreja com os familiares. Pastor, aquilo ficou no meu coração, na minha mente, que o senhor falou, eu preciso cuidar da sua alma. E aí me apresentou, está firme na igreja, Deus um dia teve misericórdia dela e tocou no coração dela. Olha como Deus faz as coisas, Deus é maravilhoso, Deus é bom. O justo floresce como a palmeira. Olha que coisa linda, essa palmeira aí. A palmeira é um tipo de palmeira, planta comum lá do Oriente Médio. Fornecia o quê? Sombra, frutos, datas, até datas. Porque eles marcavam as datas através da floragem, dos frutos e também do próprio saída como se faz nas palmeiras aqui, não é? Fibras para cordas, para tecidos. Então, Marina, você é uma tamareira abençoada, que abençoou muita gente aí. Eu só contei o caso de Paulo Acário, mas eu sei que Marina era mãe de oração das minhas filhas, e de outros irmãos aí também, não é? Maravilha. A tamareira simbolizava a vitória, ela cresce para cima, ela está assim, apontando o céu, como a cruz de Cristo que liga o céu à terra. A tamareira, como todas as palmeiras, simbolizavam a vitória, a celebração, a alegria, como neste salmo que a gente leu, a justiça e a retidão, que esse salmo fala que a tamareira fala sobre a retidão de Deus. Pois bem, passando mais um outro quadro, o texto então diz que o justo, agora a gente entende que é o justificado, né, depois de Cristo, cresce como um cedro no Líbano. Olha o cedro do Líbano aí, olha, pode colocar aí. E não deu nem para colocar, tão grande que é, são 30 metros, 40 metros, eu sei que tem árvores de mais de 100 metros aqui no Brasil, mas diz que o cedro do Líbano, ele cresce a uma altura de mais de 30 a 40 metros, é uma madeira excelente, eu não entendo nada de madeira, eu tinha que falar aqui com o pessoal lá, lá da família do Edinho, lá que entende, lá do pessoal lá de... Eu vi gente aqui de Rafael, cadê? Não é Rafael está aí? Ô Rafael, rapaz, não posso entrar nessa seara aqui não, mas eu acho que o cedro é uma madeira boa, não é isso, Rafael? Boa, não é? Útil, mas é uma madeira durável, pela sua força, pela sua altura, enfim, pela sua durabilidade. 90 anos, Marina, também, outros aí, outro cedro ali também, comemoramos semana passada, 89 anos, não é? Os cedros são como árvores majestosas e resistentes, aqueles que são plantados, a Bíblia diz, na casa do Senhor, crescerão em força e em estatura espiritual, serão estáveis e duradouros,
Nós precisamos de crentes estáveis. Não é, pastor? Crentes estáveis, crentes duradouros. Não é crente que com qualquer probleminha ele deixa de ir à igreja. Como é que é? Crente Silvio Santos vai para a igreja só para dar show. Se você está escalado, ele vai para a igreja tocar ou cantar. Entendeu? Não, nós precisamos de crentes estáveis, crentes duradouros. Não é? Então, aqueles que são plantados na casa do Senhor serão estáveis e duradouros em sua fé. Pode colocar. Plantados na casa de Yahvé, ou na casa de Adonai. Vamos falar Adonai, porque nós não sabemos. Quando eu estava no seminário, o professor pedia para a gente ler e traduzir. Aí eu falei, professor, tem uma palavra aqui que eu não estou conseguindo ler, porque não tem os pontinhos massoréticos. Não tem os sinais massoréticos, que são as vogais. Então, por isso que eu não estou conseguindo ler. Ele falou assim, Jailton, é porque é para não ler mesmo. Ah, é? Foi a primeira lição que eu aprendi, que o nome de Deus é impronunciável. Por isso que só aquelas letras lá. Isso transliterado para o português, né? IHVH. Ninguém sabe a pronúncia certa desse nome. Possivelmente Yahvé. Não é? Então, alguns aí pegaram a palavra Adonai, pegaram as vogais da Adonai, colocaram ao contrário, deu Jeová. Mas não tem nenhum fundamento bíblico. Fundamento bíblico é esse aí, a gente fala Adonai, eu falo Senhor. Por isso que na sua Bíblia, o Senhor está com todas as letras maiúsculas. Toda vez que Senhor estiver na sua Bíblia com letras maiúsculas, é porque lá no original são essas consoantes aí. Então, plantados, eu quero chamar a atenção para plantados. A palmeira, a tamareira, o cedro, plantados na casa do Senhor, nos átrios do nosso Elohim, do nosso Deus. Esses plantados, eu gosto de ver quando os pais trazem os filhos. Lá em Cachoeiras tinha uma família que, quando ela entrava na igreja, às vezes o culto já tinha começado, era um farranchinho de criança, vinha aquela filazinha atrás, não é, Júlia? E quando saía, ela, coitada, ela dava um tchau para mim, assim, tchau, pastor, bora, na hora do culto, né? E saía aquele farranchinho de crianças. Eu estava levando aquelas crianças para a casa de Deus, que coisa maravilhosa, atrapalhava um pouco o culto, mas graças a Deus, está trazendo as crianças, está plantando as crianças na casa de Deus. Plantados na casa de Yahvé, eles florescerão nos átrios do nosso Elohim. No outro texto diz, na velhice serão. Marina está produzindo frutos. Olha quantos frutos. Só trazer você aqui hoje, nesta manhã, para você ouvir a palavra de Deus, fazer essa congregação unida, e você comungar um com o outro nessa comunhão maravilhosa, isso é um fruto. Que as pessoas pensaram, Marina convidou, tenho que ir. E você está sendo abençoado, isso é um fruto. Você está sendo abençoado com este fruto que Marina, na velhice darão frutos, porque a sua oração vai longe, a oração dela vai no Japão, vai onde a gente estiver. Ela me acompanha no trabalho de evangelismo explosivo, e sei que onde eu estou, eu sei que Marina está também orando por mim. Marina e um monte de gente aqui que eu não posso falar. Vou esquecer de alguns nomes. Então serão viçosos e florescentes. Combati o bom combate, não, acabei a carreira, não, Marina. Você ainda vai dar muitos frutos. Olha aí, mostra os frutos aí. Olha os frutos da tamareira. Eu sei que eu dei uma largadazinha neles assim, tá? Entendeu? Para ficar maior, mas são os frutos da tamareira. Esses frutos, lá o beduíno passando no deserto, quando encontra lá isso, que coisa maravilhosa. Doce como mel, mel com um tom de caramelo. Puxa, dá até vontade, né?
caramelo e mel. Até dizem que a terra mana leite e mel. Alguns dizem que esse mel talvez fosse essas tamareiras. Coisa maravilhosa. Agora, já caminhando para encerrar, mas para que tudo isso? O justo tem essa bênção para quê? O justo é abençoado, mas com que finalidade? Vamos ler juntos? Para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então, meus amados irmãos, é com propósito. Deus tem um propósito de dar muitos anos frutíferos ao seu servo, à sua serva, como a tamareira, como o cedro do Líbano. É para este anunciar a retidão, a justiça de Deus e dizer a todos que podemos confiar nele como a nossa rocha. Amém? Amém. Amém. Crescerão em força e estatura espiritual, irmãos, como os cedros, que são árvores majestosas, resistentes, aqueles que são plantados na casa do Senhor, crescerão em força e estatura espiritual. Eu não estava aqui na época em Marina, era jovem, mas eu sei de história de que a família trazia a igreja. Não é isso, Marina? Trazia a igreja e ela vinha ouvir a palavra do Senhor. Serão estáveis e duradouros, como eu disse, nós precisamos de crentes assim, crentes que sejam estáveis. Vem problema, sai problema, mas ele continua firme, firme com Cristo. Vem doença, vem problema, ele continua firme, ele continua estável. Os cedros são assim, pela sua durabilidade. Também aqueles que são plantados na casa do Senhor serão assim estáveis e duradouros em sua fé. Produzirão frutos, como vimos ali. A expressão também sugere que aqueles que são plantados na casa do Senhor viverão uma vida que honra a Deus e bendiz aqueles ao seu redor. Essa expressão bíblica é também um lembrete encorajador de que quando estamos em uma relação com Deus, podemos esperar crescimento, experimentar crescimento espiritual, força, produtividade, mesmo nos momentos mais difíceis. Eu encerro minha palavra nesta manhã dizendo: você, prezado irmão, quer ser plantado na casa do Senhor? Você está sendo plantado na casa do Senhor? Você precisa ser plantado na casa do Senhor. Mesmo em terra meio árida, as raízes vão buscar lá a seiva longe dos frutos, mas levam para lá. Na velhice ainda darão frutos. Precisamos de muitas tamareiras nas nossas igrejas. Precisamos de muitos cedros, do tipo do cedro do Líbano, no reino de Deus. Precisamos, para anunciarem a graça maravilhosa de Deus, a sua justiça e também o seu amor grandioso. Abra o seu coração agora, onde você está. Abaixe sua cabeça e ore. Quem sabe, nesta manhã Deus está falando no seu coração, porque eu sei que eu de mim não tenho palavra para vocês. Eu orei a Deus antes de subir aqui: Deus, esse povo não quer ouvir a minha palavra, esse povo quer ouvir a palavra do Senhor. Então me dá a palavra, Senhor, para dizer para esse povo. Então eu espero que a palavra do Senhor tenha penetrado no seu coração, e você agora mesmo esteja voltando para Jesus. Se você está afastado do caminho do Senhor, que volte, porque Ele está esperando os pródigos e as pródigas. Sim, Ele está esperando de volta, Ele quer de volta. Ele é o seu pastor, então Ele quer você de volta, Ele ama você. Ele está à porta e bate. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, entrarei em sua casa, com Ele cearei, e Ele comigo. Ele entrará na sua casa, como aquela música que cantamos: entra na minha casa.
Faz uma transformação. Vamos orar? Nosso Pai, só Tu podes convencer a cada um de nós com a Tua palavra. E eu peço humildemente nesta hora que o Senhor, com a Tua graça maravilhosa, com o Teu amor grandioso, ó Deus, invada cada coração aqui e dê a cada um que está aqui ouvindo a Tua palavra com bom gosto, ouvindo a Tua palavra com um coração aberto, que ela caia, ó Deus, como numa terra boa, Senhor, para produzir esse fruto, ó Deus, para que nós tenhamos cedros e tamareiras firmes, produtivos, para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Muitíssimo obrigado pela atenção que vocês me deram. E a Deus seja toda a honra e toda a glória. Ele que é merecedor de toda a honra e toda a glória. Abre o seu coração para Jesus enquanto é tempo. Enquanto é tempo. O tempo está acabando para cada um de nós. Quando vim para cá, eu tinha 30 e poucos anos. Eu falei, gente, o tempo passou tão depressa. Não é? Abra o teu coração para Jesus. Entregue sua vida a Cristo, que Ele ama você. Tá? Deus abençoe a todos. Vocês estão no meu coração. A igreja é 22 de novembro, não é? É meu segundo amor aqui. Primeiro amor é Cachoeira de Macacu. Mas aqui é o meu segundo amor. Aqui eu fiquei mais tempo, 32 anos. E os meus amigos estão aqui também, amigos dos meus amigos, não é? Parentes, não é? Lembro do pastor Osmar, lembrando da família do pastor Osmar. Quando cheguei, o pessoal só falava, pastor Osmar, pastor Osmar, pastor Osmar, pastor Osmar, pastor Osmar. Eu falei assim, puxa vida, é só pastor Osmar? Aí eu falei, vou conversar com o pastor Osmar. Conversando com o pastor Osmar, aprendi. Aí eu convidava para ele celebrar a ceia junto comigo aqui. E quando alguém pedia para ele pregar, tipo hoje, por exemplo, era difícil. Eu aceitei, mas eu dei uma ligadinha para o pastor, falei, pastor Felipe, entendeu? Então, irmãos, ele tinha uma ética maravilhosa, pastor Osmar Soares, de grande memória. Diz que o pastor não pode ver o microfone, se fala todo o tempo todo. Fique na paz.